Então, nesse terceiro vídeo, vamos falar desse casal icônico aí da temporada. O Rivo e a Silvia. Gente, o que é o Rivo? O Rivo, eu não sei se ele criou um personagem ou se ele de fato é assim. Porque o Rivo, ele se demonstrou um produto dessa heterolândia brasileira construída, né? Absurdo, assim. Ele demonstrou, assim, tudo que você não deve ser. Ele se demonstrou um péssimo amigo, por exemplo, um péssimo amigo do Léo. Ele se demonstrou um péssimo companheiro, uma pessoa sem caráter, uma pessoa falsa, enfim. Então vamos falar um pouquinho. O Rivo, assim, ele, como diz, né, o trocadilho horrível, né? O horrível ficou realmente marcado e foi marcante, assim, eu não sei se foi um personagem, eu não sei se isso é real, ou se ele criou, assim, porque é um personagem que ele criou ali, que ele se demonstrou, os cortes que foram feitos, como eu falei antes, né, mas ele demonstrou isso, né, gente, uma pessoa extremamente histriônica, completamente, assim, ele demonstra uma artificialidade, sabe aquela formação reativa que a gente fala, a pessoa exageradamente alegre, exageradamente feliz. Tem algo ali, né? Quando a pessoa é exageradamente alegre o tempo inteiro, não é um comportamento real. Aquilo já mostra um traço, né? Já tem uma dissociação ali, já tem alguma coisa que mostra que é uma fachada de algo por trás mais profundo. Porque esse excesso de felicidade ou excesso está escondendo algo, né? Realmente é uma formação reativa, é uma persona que a pessoa cria para esconder outras questões, né? Outros problemas mais profundos. E aí a Silvia também, no sentido assim, eles têm, de certa forma, eles se conectam, né? Muitas vezes a gente fala que os casais se conectam pelas suas psicopatologias, muitas vezes. Então a Silvia também se demonstrou ali naquele recorte, né? Dentro do que foi apresentado ali no programa, no momento inicial, nas primeiras imagens, nos primeiros episódios, ela se mostrou também extremamente histriônica, muito feliz, muito pra cima, exageradamente alegre. Enfim, não sei também se era um personagem ali construído ou se de fato a pessoa é assim o tempo inteiro, constantemente, não dá para analisar de forma mais profunda. Mas ela também, nessa euforia, ela ficou em dúvida, ela foi, não foi, dispensou o Rivo, porque ela achava que tinha que deixar para outra amiga, que a outra amiga merecia mais, e ela fez todo causou até um desentendimento ali, a outra pessoa também se ofendeu, né, e causou ali um constrangimento no grupo das meninas, assim, porque como se fosse, não, eu deixo para você, né, um ar até de superioridade, eu deixo, né, que você fique. Então, assim, mostra também um pouco desse lado artificial, uma persona extremamente montada, né, gente, é uma montagem que é feita que muitas vezes a pessoa nem percebe, né, mas ela tá agindo de forma bem dissociativa. Então, e aí eles se juntam, né, o Rivo, e aí ela volta, pede desculpas nas cabines pro Rivo, e eles decidem ficar juntos. Quando chega na lua de mel, imediatamente, no primeiro dia, o Rivo ele já se mantém distante, se mantém frio, se mantém... sabe qual que é o problema, gente? A questão não é a pessoa não criou o vínculo. Ok, não criou o vínculo, não criou a química, mas por que não vai para o diálogo? Ele nem sentou para conversar em nenhum momento com a Silvia. Eles poderiam ter tido uma conversa, tiveram uma primeira noite juntos. Ele simplesmente virou para o lado e dormiu. Ele simplesmente não quis nem conversar, nem falar, ai, Silvia, eu queria um pouco mais de tempo, eu queria entender melhor, tá um pouco confuso, né? Preciso de um, não sei, poderia ter falado muitas coisas. Eles tiveram tempo para conversar. E aí ele ficou só numa postura de esquiva, né? Uma postura extremamente narcisista, né, de fato, e muito esquiva, muito não, você não tem que respeitar o meu tempo, você tem que respeitar. Isso, gente, acontece demais
Então, não importa, né, o casal, se é homem, se é mulher, a gente está aqui analisando os comportamentos que acontecem, independente se é homem ou mulher. Só que o Rivo é essa persona, né, o hétero top, que não, você tem que esperar a minha, né, o meu momento. Não, você está, nossa, unha, nossa, nunca senti unha nas costas, isso me machucou. Olha como a interpretação é sempre exagerada, uma interpretação sempre inflamada, distorcida e sempre colocando a culpa na Silvia. Sempre a culpa era da Silva. Não que você que não está me conquistando, você que não está deixando o meu tempo e você está me pressionando, você está me. E aí, quando ela chama para uma conversa final ali na praia, ela fala: Olha, isso não tem sentido, o que você está fazendo. Ela realmente expõe. Eu acho que ali a Silvia ela começa a realmente expor a personalidade dela. Ela começa realmente. Ela tem uma conversa bastante clara, bastante pontuando, né, de forma bem coerente e dizendo: Olha, para mim assim não dá, né? Então, por que você tá aqui então? Por que você não pede para sair? Mas o Rivo não queria pedir para sair porque ele queria continuar investindo na Lica. Uma atitude extremamente antiética. E ali foi tentando ir conversar com o Léo. Não, você é meu amigo. Toda uma falsidade, todo um. Né, todo, é igual aquele, meu nobre colega, pode contar comigo. E aí eles têm uma discussão ali na praia, a Silvia e o Rivo, e aí eles chegam na festa como se nada tivesse acontecido, extremamente artificiais, histriônicos, dissociados, né? Muita alegria, vamos, uhul. Gente, realmente, a psicologia brasileira precisa ser estudada de forma muito profunda, porque é complexo, né? Relacionamentos e psicologia brasileira não é fácil. Cada país, como diz o Jung, cada país tem os seus complexos culturais. E o Brasil tem toda uma carga de um complexo cultural machista, um complexo cultural que vem desde da invasão, né, dos portugueses, da invasão europeia no Brasil, todo o complexo cultural em relação à sexualidade, né, em relação ao abuso que as Índias, né, todos os povos indígenas e também os povos escravizados sofreram, principalmente as mulheres escravizadas que sofreram nesse país, todos os abusos, todos os estupros, enfim, é um complexo cultural muito forte. Então, isso, de certa forma, vai ressoando no nosso psiquismo, né? A partir nós temos, o Jung explica que nós temos os complexos pessoais, os complexos da nossa família, os complexos familiares e os complexos sociais. Então, de fato, a gente vai vendo esses complexos agindo nos próprios relacionamentos, inclusive aqui nesse experimento do casamento às cegas, você vê se manifestando, né, esse narcisismo juvenil, esse eternamente jovem, o puer eternus, o puer é o Peter Pan, né? Então o Rivo ele é a personificação desse Peter Pan. Eu nunca envelheço. As mulheres que têm que me esperar, que têm que aceitar o meu jeito, que têm que, então extremamente, né, caricato até. Uma coisa bem caricata. Então os dois se apresentaram de forma muito caricata e no final eles acabaram realmente rompendo. A Silvia, de uma maneira até bem educada e bem firme e bem cinematográfica, ela joga aliança no último jantar, ela joga aliança no copo de vinho, na taça de vinho, e encerra o relacionamento ali. Ela falou uma coisa que eu achei que eu também pensei e falei, gente, coitada de quem ficar com o Rivo. Eu vi até alguém falando, o Rivo só no Rivotril, né? O Rivotril, para aguentar o Rivo, tem que ter muito Rivotril, porque ele quer essa pessoa apática, né? Ele quer essa pessoa que espere ele. Então é isso, gente. Não tenho mais tempo aqui, mas serve até como realmente um entretenimento pra gente dar risada, pra gente se divertir e também aprender como melhorar e ter mais consciência nas nossas relações, o quanto muitas vezes criamos esses personagens e projetamos isso para as pessoas e como isso também machuca muitas pessoas sem a gente perceber, sem ter um senso crítico e uma autocrítica, uma análise sobre si mesmo mais aprimorada. Então é isso. Vamos para o próximo.